Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos repassar as notícias do Timão porque tem muita coisa. Hein? O clube negocia com Mario Balotelli, ele mesmo, o italiano. A diretoria quer um reforço midiático para essa janela e ainda prepara outros anúncios ainda para essa semana. Ramon Dias já está no Brasil e tem outras coisas para a gente falar, como a indireta do Antônio Oliveira na sua despedida, o Carlos Miguel indo embora e dizendo que não foi procurado para renovar, muita coisa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, convidando você, novo usuário, para você se cadastrar no link que está aqui na descrição e aproveitar o meu cupom, o meu bônus code, Chico25. Você deposita R$ 25 e ganha R$ 25 de free bet para apostar livremente no site. Saiba como fazer aqui no link da descrição, beleza? Estão passando aqui na tela as odds de jogos dessa quarta-feira para você poder aproveitar. Tem Eurocopa, tem Copa América, tem Brasileirão. A gente começa com Holanda e Inglaterra, jogaço, hein? Também temos Copa América com Uruguai e Colômbia. Podia ser a gente, mas você não colabora, né? Odds altíssimas também. Brasileirão, aí dois confrontos. Pancada, Grêmio e Cruzeiro, necessidade extrema de vitória para os gremistas que jogam em casa, no caso no Centenário, também mesmo favoritos com odds muito altas, Cruzeiro pagando bem, para fechar Vasco e Corinthians. O Vasco é favorito, dobrando a aposta, né, pagando mais de duas vezes o que você apostar. O Corinthians, o azarão no jogo, mas também precisando do resultado. Qual aposta você vai fazer? Não esqueça de aproveitar o meu cupom, meu bônus code para você que é novo usuário. Promoção até o final do ano, hein? Link na descrição aqui da Mais Green. Vem pra eu. Bora se inscrever no canal? Muito obrigado. Faltam 5 mil, gente, pra gente bater a meta de 1 milhão. Obrigado para todo mundo que tá se inscrevendo, tá? Vamos lá, vamos falar sobre muita coisa. Começando por Mario Balotelli. Cara, um jogador de extrema relevância, dentro e fora de campo. Eu vou confessar para vocês que eu recebi essa informação tem alguns dias, mas eu realmente não consegui confirmar. E aí tem vários jornalistas especialistas em mercado que tem muitas fontes que conseguiram confirmar essa informação mais recentemente. Um deles, eu até estava trocando ideia nos últimos dias enfim, aí agora quando saiu a notícia a gente falou assim, caramba, o pior é que era quente. Porque eu confesso também, né, fazendo meia-culpa aqui, que eu duvidei um pouco da informação. Não porque o Corinthians não teria capacidade de contratar um grande nome, não é isso. Porque o Balotelli, a gente sabe que nos últimos anos, ele tem se notabilizado muito mais por questões extra-campo, infelizmente, do que pelo seu resultado dentro de campo. Então pensei, poxa, o Corinthians já está numa série de dificuldades, não vai procurar mais um problema, entre aspas, né, nesse sentido. Pois bem, a Rádio Itatiaia, o Bruno Andrade e o André Hernan publicaram no dia de hoje que sim, o Corinthians já teve 2 reuniões. A Itatiaia diz que essa ideia já tem uns 2 meses e que eles estão sim avançando na negociação para contratar o Mario Balotelli, que inclusive já deu ok, que gostaria de atuar no Brasil e sugeriu um salário que não assustou tanto. A gente está falando aí na casa de 1,5 milhão de reais, claro, mais algumas comissões, mais luvas, aquela coisa toda, mas salário de 1,5 milhão. Gente, isso é pouco mais do que ganha, olha, quase a mesma coisa do que ganha o Yuri Alberto, por exemplo. Então, assim, não é uma realidade tão distante. A gente no Brasil inflacionou muito o mercado nos últimos tempos e tem jogadores aqui, não poucos, ganhando entre 1 e 2 milhões de reais por mês. Sim, isso está acontecendo. Então, quando um jogador dessa magnitude, ele oferece um salário nessa casa, claro que o Corinthians tem sérios problemas financeiros, mas é aquela coisa, né? O futebol ele envolve muito dinheiro. Para você arrecadar, você precisa gastar também, né? É um negócio que gira muito. Então o Corinthians sim está avaliando, está formatando uma maneira, né, de trazer o jogador, porque o Augusto Melo, e isso é muito exemplo do que aconteceu no começo da gestão, quer contratações no plural, midiáticas, bombásticas. Porque os nomes que a gente vem especulando e trazendo, né, como reforços, eles são medianos, são jogadores para grupo, para elenco, são jogadores sem grande cartaz. Mas vocês vão lembrar que no começo do ano, dito por ele, não pela imprensa ou por qualquer outra pessoa, de que o Corinthians queria Gabigol e que seria uma bandeira da gestão Augusto Melo na sua chegada. Ele
falou e não conseguiu trazer o Gabigol. E aí trouxe outros reforços, liberou alguns jogadores, aquela coisa toda. E o elenco se tornou insuficiente, embora alguns atletas interessantes, Garro, Coronado, Kaká, alguns atletas interessantes, um elenco insuficiente, né, em termos de vastidão, em termos de opções. Agora, essa janela ela é muito importante, porque ela arremata no primeiro ano, a gestão Augusto Melo, para ver que opções o Corinthians tem, o novo treinador vai ter até o final da temporada. E esse é outro detalhe. A negociação ela deu uma estagnada nesse sentido, porque o departamento de scout do Corinthians avaliou como interessante a contratação do Balotelli. E realmente, ele estava no Adana Demirspor da Turquia e em 16 jogos, eu acho pouco, tá? Para uma temporada inteira, 16 jogos, ele tem 7 gols e uma assistência. Então, enquanto ele esteve em campo, ele tem uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos. Para um atacante, eu acho um número razoável. Ele tem 33 anos, sempre teve muita força física, surgiu como um fenômeno. Cara, um jogador de outra classe. O grande problema é que realmente, nos últimos dias aqui, cara, inclusive viralizou, ele embriagado, caído no chão, sendo levantado. Então, assim, isso não é legal. Pode entrar no folclore, né? Eu sei que tem muito torcedor que diz, não precisamos de santo, né? Precisamos daquele jogador que, pô, quando a gente foi campeão, a gente tinha o jogador que fazia, acontecia, beleza, e tá tudo certo se o cara faz e resolve dentro de campo. Mas assim, eu me preocupo porque o Corinthians está precisando de resultado. Se esse cara chegar aqui e jogar 30% do que ele sabe, do que ele pode, ele deita no futebol brasileiro. Mas é o si, né? Eu não sei realmente. Eu confesso para vocês que assim, me impactou. No primeiro momento que eu falei, não, o Corinthians não vai atrás do Balotelli, né? Pô, o Balotelli já negociou com o Flamengo, né, certa vez e tal, não fechou. Mas ele gosta da ideia de vir jogar no futebol brasileiro. Mas sempre foi um cara irreverente, um cara com personalidade e um cara que, assim, pô, passou por grandes clubes, né? Manchester City, Liverpool, Milan, se destacou muito no Milan, seleção italiana. E, de repente, a carreira dele foi... E ele ainda tem só 33 anos, porque no futebol, com 33, irmão, você está no auge. Então, se esse cara se recuperar no Brasil, será um baita lance, um grande lance. Se os problemas extracampo continuarem, o acompanharem, infelizmente, o Corinthians só vai gastar dinheiro. Só que é aquela coisa, né? A gente só vai saber se a contratação deu certo depois de um tempo. O que você pode fazer é minimizar o teu erro. Se você já tem um jogador com histórico, você tem que se cercar muito bem. Então essa diretoria ela vai ter que conversar com o jogador, com o staff, entender, peraí, ele está focado, ele vai vir aqui, vai jogar, como é que vai ser o acompanhamento, ele vem com família, não vem. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Não quero botar a água no feijão aqui, areia na história, mas só para a gente pontuar que assim, é uma contratação de risco, na minha opinião, por tudo que envolve o Balotelli. Mas, repito, é um risco que você, inclusive, corre o risco de dar muito certo, porque qualidade técnica ele tem de sobra. O aval do novo treinador. O Corinthians está esperando o Ramon Dias. Na verdade, ele já chegou, já desembarcou no Rio de Janeiro. Opa, como assim no Rio de Janeiro? Sim, é onde está a delegação corintiana, porque enfrenta o Vasco nessa quarta-feira. E lá no Rio de Janeiro está Ramon Dias, o seu filho Emiliano Dias está vindo da Europa, onde estava passando férias. O Ramon já está no Brasil, eles devem conversar. Ele já chegou hoje, entre hoje e amanhã, o anúncio pode até acontecer daqui a pouco, mas provavelmente nessa quarta-feira, ou o Corinthians vai esperar depois do jogo do Vasco, não sei, mas na quinta-feira ele já começa a trabalhar, para estrear contra o Criciúma, não contra o Vasco, estrear porque ele não vai ter dado nenhum treino e tudo mais, e pediu para não ser contra o Vasco, porque tem essa questão jurídica aí, que eles precisam definir quem que demitiu, quem pediu demissão, isso vai ser um imbróglio judicial, o Corinthians não tem nada a ver com isso, é uma situação para ser resolvida entre Ramon e o Vasco da Gama. E ele não quer também reencontrar a torcida, enfim, o jogo em São Januário. Começa a trabalhar na quinta, estreia na terça contra o Criciúma. Ramon Dias já está no Brasil e vai ser anunciado aí, enfim, daqui a pouquinho. Vamos falar de mais reforços? A gente está falando de reforços midiáticos, né? Então a ideia do Augusto é ter o Balotelli, a janela está abrindo nessa quarta-feira. Ninguém da janela pode jogar nessa rodada, então só a partir da próxima rodada, a CBF definiu isso, que ninguém joga na quarta, que é o dia que abre a janela, né? E muito menos na quinta, porque é o complemento da rodada. Então
não seria justo, então só para a próxima rodada vale o que todo mundo contratar e anunciar na janela. Então, assim, tem alguns negócios encaminhados que só poderão ser anunciados, poderiam já ter sido anunciados, eles só poderão ser regularizados, inscritos e jogar mesmo a partir da próxima rodada. Então, a partir da abertura da janela, provavelmente a gente vai começar a acompanhar alguns anúncios aí de jogadores que já estão encaminhados e contratados. O próprio Hugo Souza já foi contratado nesse processo, aí o goleiro. O Alex Santana, meio-campista do Atlético Paranaense, é um que vai ser confirmado. O Charles, volante, base do Inter, que passou pelo Sport, Ceará e estava no Midtjylland da Dinamarca, ao custo de, segundo o Vene Casagrande, de 1.300.000 euros, contrato definitivo de 3 temporadas. Volante, já falei para vocês, para grupo, pode se destacar, pode crescer, pode, dentro de uma formatação tática, evoluir aqui no futebol brasileiro, pode, mas não vejo bola para ser titular dentro do que hoje o Corinthians tem. Mas importante repor, porque, já falei, quando o Ranieri tem uma dor de barriga, quando o Bidon está suspenso, o Corinthians não tem muito o que fazer, tanto que o Rian, o menino aí, recebeu mais oportunidades nos últimos dias. E aí vamos falar de André Ramalho. Quem é André Ramalho, Chico? Não é, evidentemente, uma contratação midiática, mas segundo o Neto, craque Neto, do Donos da Bola, meu colega lá da Band, o Corinthians, inclusive, atravessou um negócio que era do Vasco, tá? Que estava fechado com o Vasco, de um jogador base do São Paulo, inclusive contemporâneo de Casemiro, em Cotia, passou pelo Palmeiras, por aqui, até ser negociado para o Red Bull Salzburg da Áustria, onde passou muitas temporadas. Cara, ele tem 14 anos de Europa, hoje 32 anos, o André Ramalho. Ele, inclusive, fez 250 partidas pelo Salzburg, teve uma passagem pelo Bayer Leverkusen e depois estava agora, nas últimas 3 temporadas, no PSV da Holanda, com bons números, inclusive. Ele pretendia seguir na Europa, mas não houve uma renovação, né, com o PSV, e ele ficou livre no mercado. Ele está treinando aqui em São Roque, interior de São Paulo, uma região de bons vinhos, inclusive, e gostou da proposta, gostou da ideia de voltar ao Brasil, ele e o seu staff, nesse momento. Ele é jovem, tem ainda boa capacidade, um zagueiro que pode agregar muito, porque a gente está falando de um setor muito frágil do Corinthians. Olha, eu diria que hoje, assim, o Kaká, sem ser enfim, uma unanimidade, porque eu ainda acho o Kaká, assim, está se tornando um líder, ele tem uns gols contra, assim, por mais azar do que qualquer outra coisa, mas é um cara que, pô, não alivia em nenhuma dividida, é um cara que está liderando, é o melhor zagueiro do Corinthians. E aí você faz o que você quiser dessa informação. Puxa vida, o Kaká é o melhor zagueiro do Corinthians. Sim, hoje o Kaká é o melhor zagueiro do Corinthians. Então, assim, Gustavo Henrique, Félix Torres, o menino João Pedro, o Caetano, nenhum deles, assim, inspira confiança. Fato que hoje o Lucas Veríssimo e Kaká seriam titulares, mas nem vamos falar disso que já é passado, né? Então a contratação de um zagueiro para um cara que chega de 14 anos na Europa, chega para ser titular, ela é necessária. Por isso, André Ramalho, segundo o Neto, está encaminhada essa contratação e deve acontecer o anúncio também nos próximos dias. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Não. Só para a gente fechar esse vídeo, 2 informações rapidinhas. Antônio Oliveira, depois de uma semana da sua saída, oficialmente se desligou do Corinthians. E se desligou, eu digo, se despediu da torcida, obviamente, né? Fez um texto dizendo o quanto foi importante, o quanto foi ser Corinthians, né? Todo mundo que passa pelo Corinthians revela essa experiência, né? Do que é treinar, trabalhar, comandar, jogar no Corinthians. E aí, eu preciso dizer para vocês sobre a última linha da nota do Antônio Oliveira. Porque ele não cita em nenhum momento a diretoria, não cita em nenhum momento os membros da diretoria, e no texto, no final, ele fala o seguinte: não bastou eu querer, cumprir e fazer, devíamos querer, cumprir e fazer todos. Ele se sentiu, e a gente já sabia disso, né, um pouco abandonado no processo. Deu algumas entrevistas, uma das últimas, falando assim: eu não imaginei que eu tivesse que ter outras funções além do cargo de técnico, e não tinha uma boa relação, entendia que faltavam opções e assim, não teve um respaldo, né? Deu para perceber, nessa nota ficou muito claro isso. E para fechar, o Carlos Miguel, que já está lá no Nottingham Forest, na Inglaterra, já foi apresentado, já está feliz da vida lá, jogando no clube inglês, deu uma entrevista para o podcast Benjamin Mucho, que é do Benjamin Bach, que é torcedor do Corinthians, vocês sabem. E o Carlos Miguel, entre outras coisas na entrevista, eu estava ouvindo, ele disse que não foi procurado para renovar.
versão do Carlos Miguel. Eu até tenho outra versão, que ele foi procurado tardiamente. A questão é, e isso aconteceu dentro do Corinthians. O Corinthians não se preocupou em procurar o Carlos Miguel para renovar ou se atentou ao Carlos Miguel porque ele era um terceiro reserva que depois virou um segundo reserva. Mas como não tinha uma perspectiva do Cássio ir embora, ninguém se preocupou, mesmo que a multa dele tivesse abaixada, né, sido abaixada na última renovação e para 4 milhões de euros, ridículos 4 milhões de euros. Só que assim, aí falamos aqui já sobre isso, né? No momento em que você negocia o Cássio para o Cruzeiro e o Carlos Miguel começa a ter uma sequência, antes dele jogar, você pega um papel e fala assim, irmão, assina isso aqui. Ah, o que é isso? Não, isso aqui é o seguinte, é um novo contrato. A partir de agora a tua multa é 100 milhões de euros. Ué, mas como assim? Não, é o seguinte, você quer jogar? Senão eu vou botar o Donelli. Você quer jogar no Corinthians? Porque o Carlos Miguel disse que teria ficado. E quando ele recebe a proposta de renovação, ela é muito boa. O Marcelinho Carioca, inclusive, revelou. Era o salário do Cássio, era um contrato longo, eram luvas interessantes na mão dele. E aí ele já estava decidido a sair porque houve essa demora, veio uma proposta de fora, jogar na Premier League, chegar na seleção, tudo que vocês já sabem. Então, quando ele fala que não foi procurado para renovar, ele quer dizer que demoraram. E isso é verdade. Mas houve a procura. É que a procura aconteceu já na reta final e numa pataquada da diretoria de permitir que o Carlos Miguel jogasse, ganhasse vitrine, porque ele é muito bom realmente, e não renovasse, né, não atualizasse um contrato com essa multa rescisória ridícula. Enfim, informações para vocês nesse vídeo. Gostaram? Não gostaram? Comentem aqui. Balotelli, hein? Que parece a vocês? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!